Saudações, galera. Beleza? Bom, dando então continuidade ao conteúdo do livro de vocês. Na aula passada a gente estudou o que é Estado. Hoje a gente vai estudar o Estado moderno, capítulo 14. Vamos discutir as teorias de formação do Estado, né? A gente já discutiu lá atrás, mas a gente vai pincelar alguns pontos. Mas vai principalmente se deter no pensamento de Maquiavel e dos contratualistas Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau. Há aqui, óbvio, um espaço ainda para um terceiro contratualista, chamado de John Locke. Mas, como o capítulo seguinte é sobre o pensamento liberal, e Locke é considerado o pai do liberalismo político, então Locke não vai aparecer aqui nesse capítulo 14. Tranquilo? Então, vamos adiante. Quando a gente pensa o Estado moderno, a gente precisa ter em mente que ele nasce a partir de interesses muito claros de transformações políticas, sociais e econômicas. Eu vou recuar um pouco apenas para contextualizar e o entendimento ficar mais fluido. Se vocês lembrarem, a Europa medieval vive uma fragmentação política muito forte. A civilização medieval, a sociedade medieval europeia, ela é fragmentada em feudos. E os feudos representam unidades de poder, unidades de economia, unidades de uma vida social. Eles viviam de forma independente. Há, óbvio, a relação entre suzeranos e vassalos, ou seja, alguém que estava como suzerano e que firmava, que se associava a outros grupos, a outros feudos, esses vassalos, e numa atividade conjunta entre eles, prestavam um serviço mútuo de segurança. Como assim, então? Bom, um suzerano, ele tinha ali 12, 15, 20, 30 vassalos que se representavam feudos, e se ele precisasse entrar em conflito com alguém, ele convocava esses vassalos e essas pessoas mandavam seus cavaleiros, seus nobres cavaleiros, para se aliarem a um exército desse suzerano. O que eles ganhavam em troca, se qualquer um desses também fossem atacados, é como se o ataque fosse ao próprio suzerano. Então, esse suzerano convocava novamente essas forças para marcharem em socorro àquele vassalo que está sendo atacado. Então, era uma relação mútua, de troca mútua entre eles, que garantia, de certa forma, a proteção de todos os feudos envolvidos nessa relação. Quando a gente pensa no surgimento do capitalismo, no renascimento do comércio, no renascimento da moeda, no renascimento urbano, a gente tem então o capitalismo, os burgueses capitalistas financiando uma centralização do poder na mão de um único sujeito. Esse sujeito lançava a mão de poderes privados, centralizava esses poderes, poderia ser um príncipe, por exemplo, centralizava esses poderes com ele, através desse financiamento do capitalismo dado pelos burgueses. Ele tinha poderes para contratar um exército e não mais depender da fidelidade de seus cavaleiros, dos vassalos. E aí ele tinha como centralizar o poder em torno dele, para atender a quem? Aos interesses dele, enquanto rei, e dos seus aliados, no caso, os burgueses que financiaram essa ação. O que os burgueses ganham com isso? Uma moeda única, já que os feudos tinham liberdade para fazerem o comércio como quisessem, inclusive não fazer comércio. Com a centralização do Estado, o nascimento do Estado moderno, a gente tem uma única moeda dentro de um país.
A gente tem também a unificação dos pesos e medidas. Isso beneficia muito os burgueses que eram comerciantes. A gente tem também uma maior segurança nas cidades promovidas pelo rei e nas estradas, garantindo a esses burgueses que não fossem, por exemplo, assaltados no trânsito entre uma cidade e outra para fazer comércio. Então, o capitalismo ele não é inocente e nem benevolente ao patrocinar a formação do Estado moderno. Ele tem interesses claros e esses interesses são atendidos na medida da consolidação desse Estado moderno. Dentro dessa lógica que Max Weber nos apresenta sobre o conceito de Estado, a gente pode avançar para o pensamento de Maquiavel. Primeiro ponto, Maquiavel, diferente de outros tantos teóricos da filosofia política, Maquiavel não pensou o que a política é como formadora ou organizadora das relações sociais. Maquiavel não pensou a política como um meio pelo qual o homem governa a cidade e faz isso da melhor forma possível, tendo em mente o bem das pessoas que são governadas por ele. Maquiavel pensou a política como um exercício do poder, uma luta constante, permanente, não apenas por conquistar o poder, mas principalmente por manter esse poder que foi conquistado. Logo, dentro do pensamento de Maquiavel, os seres humanos são mentirosos, são levianos, são falsos, são interesseiros e farão tudo o que for possível e necessário para alcançar o poder e para se manter no poder. Para Maquiavel, a política não tem o princípio de alcançar o bem. Para Maquiavel, a política fala sobre mandar, sobre poder, sobre querer mandar e não ser mandado. Então, dentro dessa lógica, Maquiavel vai dizer que os fins justificam os meios. Vai dizer que qualquer coisa que você faça para alcançar o poder, qualquer coisa que você faça para se manter no poder, é justificável, vale a pena. E aí, em sua obra clássica, O Príncipe, ele vai discorrer sobre inúmeras possibilidades e meios que um príncipe pode lançar para se conservar no poder após tê-lo adquirido, ou criar meios para adquirir um principado, desculpa. Abra um parêntese aqui. Enquanto a maioria dos estados dos países centrais ali da Europa estão se constituindo enquanto Estado moderno, a Itália, de Maquiavel, que é florentino, nasceu em Florença, vive um caos de reinos independentes, de principados independentes. E esses principados vivem em conflitos entre si. Não à toa, a Itália, ao lado da Alemanha, são os dois últimos países da Europa Central a se constituírem enquanto estados nacionais. Eles só se tornam estados nacionais na segunda metade do século XIX. Então percebam que quando Maquiavel olha para o contexto histórico no qual ele está inserido, ele tem ali um material prático de estudo das relações de poder presentes na formação de um Estado moderno. Logo, para Maquiavel, para se conquistar o poder é necessário usar a força, a violência, a deslealdade, se for necessário. Mas para manter o poder é necessário usar a inteligência, a sagacidade, a capacidade de fazer alianças quando for necessário fazer alianças e de quebrá-las quando for interessante quebrá-las. Para isso, ele nos põe diante de duas figuras animais naturais que representam esses dois pensamentos. Para ele, o príncipe deve agir com a força de um leão quando desejar impor o poder,
e com a sagacidade e a inteligência de uma raposa, quando desejar manter o poder. Porque para Maquiavel, a política não se adequa à ética cristã, a nossa ideia de certo e errado. Para Maquiavel, a política tem uma ética própria e aos políticos, aos líderes, é dada uma maior amplitude para fazer uso da ética. Daí, Maquiavel pensar que se um político mente, se um príncipe, um rei, manda matar, manda torturar, manda fazer qualquer atrocidade que para a gente seria considerado errado, porque a nossa ética está baseada no modelo ético cristão. Para Maquiavel, como o Estado, como o político, tem uma ética própria, ela precisa ser mais ampla e mais volátil, para que ele tenha capacidade de manobra, para que ele tenha meios para se manter no poder. E aí Maquiavel vai criar uma outra fala muito polêmica, ao dizer que é melhor ser respeitado e temido do que amado. Percebam, respeitado e temido, não odiado, é melhor do que ser amado. Por que Maquiavel está defendendo esse ponto de vista? Porque ele vai dizer o seguinte: se você é temido, se você é respeitado por ser temido, é natural que as pessoas nunca façam nada que vá te contrariar, que vá criar uma situação desconfortável onde você pode usar dessa punição, usar desse medo contra as próprias pessoas. Mas, se você é só amado, as pessoas tendem a pisotear em quem amam. Por quê? Porque baseado na ideia de amor, está associado à ideia de perdão. E quem ama, perdoa. Então, Maquiavel vai pegar esse conceito, essa ideia, e dizer que é melhor então que os súditos de um príncipe, que os súditos de um rei, o temam, sabendo que ele pode cometer qualquer atrocidade contra esse povo. Se puder, óbvio, juntar medo e amor, bom. Mas se tiver que escolher entre um e outro, escolha ser temido ao invés de amado, porque o medo se mantém ao longo do tempo e o amor pode ser esquecido. Tranquilo até aqui? Então vamos adiante. Bom, da forma como Maquiavel nos apresentou a política, o Estado é fruto de intervenções práticas e diretas feitas pelos próprios príncipes e reis na construção do poder em benefício deles mesmos, em benefício de seus próprios interesses. Já para os contratualistas, Thomas Hobbes é, sem sombra de dúvida, o primeiro deles, havia um momento histórico anterior ao nascimento do Estado. Esses contratualistas vão chamar esse momento anterior ao nascimento do Estado de estado de natureza. O estado de natureza, dentro das teorias contratualistas, ela é uma hipótese teórica. O que seria uma hipótese teórica? É uma ideia que não existiu necessariamente, mas que serviu de base para pensar a sociedade antes da própria sociedade, antes do próprio Estado. Então, Hobbes, que chama esse estado de natureza, no livro O Leviatã, de autoria do Thomas Hobbes, ele vai discutir que os homens viviam em estado de natureza e no estado de natureza não há leis, não existem crimes. Então as pessoas eram livres em absoluto, tinham uma liberdade absoluta. E de posse dessa liberdade absoluta, tinham poder para fazer o que quisessem. Literalmente o que quisessem. Pensem nas coisas mais absurdas possível, como assassinato, como os variados tipos de violência. As pessoas poderiam fazer qualquer coisa. Por quê? Porque prevalecia a lei do mais forte.
A grande questão é que Hobbes nos põe diante de uma situação, no mínimo, paradoxal. Por quê? Porque, da mesma forma que a gente estava submisso à lei dos mais fortes, os mais fortes precisavam dormir. Os mais fortes precisavam descansar. Os mais fortes adoeciam. Os mais fortes envelheciam. Os mais fortes não resistiriam a grupos muito grandes. Então, os mais fortes em algum momento também se tornariam vulneráveis diante de outros sujeitos, diante de outros grupos mais fortes que eles. Dentro desse contexto, Hobbes vai colocar para a gente que essa guerra de todos contra todos acabava gerando uma sensação permanente de insegurança e que os homens desse estado de natureza se cansaram num determinado momento desse estado permanente de insegurança, nessa condição em que o homem é o lobo do próprio homem, e então a gente tem o estabelecimento de um contrato voluntário. Que contrato voluntário é esse? Onde os homens, e quando eu digo homens, me refiro aos seres humanos, quando os seres humanos daquela lógica da hipótese teórica de Hobbes abrem mão de sua liberdade absoluta, de sua potencialidade de fazer o que quisessem e passam agora a se submeter às leis de um Estado. Quando a gente pensa o Leviatã, a obra O Leviatã, Hobbes dá esse nome por lembrar do monstro mítico presente na Bíblia. Mas a imagem da capa do primeiro livro, o Leviatã, traz a figura de um meio-homem, em que de um lado ele tem o cedro e do outro lado a espada. Ou seja, o cedro representa a justiça do bom governo e a espada representa a força que sustenta esse bom governo. Então, Hobbes vai dizer que nós abrimos mão da liberdade para fazer o que quiser e nos submetemos às leis do Estado, única e exclusivamente para garantir a sobrevivência, para garantir a vida. E foi por isso que a gente cedeu. E aí a gente abre mão dessa liberdade de fazer qualquer coisa para continuar vivendo, já que no estado de natureza estava todo mundo submisso a qualquer tipo de violência que encerraria a vida num piscar de olhos. Tranquilo até aqui? Então vamos adiante. O segundo pensador contratualista que nós veremos hoje é Jean-Jacques Rousseau. Rousseau tem duas obras em particular que nos tocam sobre esse tema. Primeiro, o Contrato Social, no qual ele aborda a relação que estabeleceu o surgimento do Estado. Segunda obra que nos toca, porque ele vai falar sobre a propriedade privada, é A Origem das Desigualdades entre os Homens, no qual ele vai relatar o fato de que todas as mazelas e desgraças que surgiram na sociedade são frutos da origem da propriedade privada. Há uma passagem que ele diz que quando o primeiro homem cercou o primeiro pedaço de terra e ninguém questionou e ninguém disse nada, ali surgiram todos os problemas sociais existentes até hoje. Por quê? Porque diferente de Hobbes, que acreditava que o homem é por natureza violento, interesseiro, mau, Jean-Jacques Rousseau acreditava que o homem era bom em seu estado de natureza, generoso, preocupado com as relações humanas e sociais, mesmo não existindo leis. É o conceito do bom selvagem. No entanto, com o advento, com o nascimento da propriedade privada, para Rousseau, o homem se corrompe. O homem, na tentativa de se adequar a esse modelo social, de ter posse, acaba corrompendo seus valores e seus ideais e cedendo aos interesses dessa sociedade que está surgindo, que é o que? O Estado. Então, para Rousseau, o Estado é nocivo. O Estado corrompeu a humanidade em sua bondade essencial.
No entanto, diante do contexto de surgimento do Estado, então Rousseau vai dizer que o soberano é o povo e não o rei, que a soberania de um Estado não está na mão do seu governante, está na mão do povo. É uma abordagem que se aproxima muito de uma frase presente no filme V de Vingança, quando o personagem, o protagonista, diz que não é o povo que tem que temer o seu governo, é o governo que tem que temer o seu povo. Por quê? Porque para Jean-Jacques Rousseau, a vontade geral, que é a vontade de toda a coletividade, alinhadas numa única direção, com um único interesse, deve ser o norte de toda aquela sociedade. Deve ser o desejo colocado em prática daquela sociedade de viver bem e em harmonia. Só essa vontade geral deveria apontar que rumo essa sociedade deveria seguir. Nenhum outro modelo, nenhuma outra percepção dessa realidade. E aí Jean-Jacques Rousseau aborda esses temas tanto no Contrato Social, sua obra máxima, quanto na origem da desigualdade entre os homens. Tranquilo? Lembrando que, se houver alguma dúvida, anota no caderno e a gente vai tirar na próxima live, tira dúvidas. Se não houver, massa. Respondam apenas as atividades do capítulo. No mais, eu fico por aqui e deixo um forte abraço. E tchau, tchau.